Agora você está ali, o que é pesado, tenso, quase impossível de respirar. Você sente o cheiro primeiro, suor velho, ferro enferrujado, poeira molhada grudando na pele. O chão sob seus pés não é liso, é áspero, irregular, coberto por resíduos de grãos esmagados. Cada passo levanta uma camada fina de pó que entra pela sua boca, pela sua garganta. E então, você percebe, você não consegue ver nada, nenhuma luz, nenhuma forma, apenas um vazio absoluto. Mas isso não é o pior. O pior é o som. Um rangido constante, repetitivo, brutal. Madeira contra pedra, pedra contra grão. Um ciclo que nunca termina. E no meio desse som, você sente suas próprias mãos presas a uma estrutura pesada, empurrando, girando, empurrando de novo. Evidências arqueológicas mostram que moinhos desse tipo eram comuns nas prisões filisteias, usados não para produção eficiente, mas para humilhação. O trabalho de mais grãos era tradicionalmente feminino. Colocar um homem, especialmente um guerreiro, nessa posição era uma forma calculada de quebrar sua identidade. E agora, esse homem é você, ou melhor, Sansão. Mas espere, algo muda, porque no meio desse movimento repetitivo, no meio da escuridão, uma percepção começa a emergir. Lenta, pesada, irreversível. Você para por um segundo. Seu corpo ainda treme do esforço, seus músculos ainda são fortes, ainda existe poder ali, mas algo não é mais. E é nesse silêncio interno, mais alto que qualquer corrente, que a verdade finalmente chega. Você perdeu tudo. Mas isso levanta uma pergunta que quase ninguém faz. Quando exatamente isso aconteceu? Porque não foi aqui. Não foi quando seus olhos foram arrancados. Não foi quando as correntes foram colocadas. Não foi nem quando você caiu nas mãos dos inimigos. Não. Isso começou muito antes. E o mais assustador de tudo, você não percebe. E é exatamente aí que a história muda completamente. Você já foi temido. Antes da escuridão, antes das correntes, antes do som interminável da pedra girando. Você era uma força que ninguém conseguia explicar. Imagine o calor do sol sobre sua pele enquanto você caminha entre os campos secos de Israel. O vento levanta partículas de poeira que colam no suor do seu rosto. Ao longe, homens armados sussurram seu nome com medo. Não respeito, medo, Sansão. Mas isso não começou como força. Começou como um voto. As evidências sugerem que Sansão não era apenas um homem forte. Ele era um nazireu desde o nascimento. Um voto descrito no livro de Números, capítulo 6. Um compromisso físico e espiritual. Não cortar o cabelo, não tocar em mortos, não consumir vinho. Não era aparência, era separação. Os arqueólogos descobriram que práticas como o voto nazireu eram marcadores visíveis de espiritual em Israel antigo, sinais externos de uma consagração interna. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Sansão nunca foi forte por si mesmo. A força não era dele, era emprestada. E isso muda completamente a forma como você vê cada vitória. Porque quando você sente o chão vibrar sob seus pés, quando um leão surge no caminho, você não foge, você avança. E então, com as próprias mãos, você rasga o animal, sem espada, sem armadura, apenas força brutal. Relatos como esse, registrados no livro de Juízes 14, não são metáforas poéticas. Eles refletem uma tradição oral preservada em uma cultura onde a força física era diretamente associada à ação divina. Mas isso levanta uma questão inquietante. Se a força vinha de Deus,
por que ela parecia funcionar, mesmo quando Sansão claramente não estava obedecendo. Porque olha mais de perto. Você sente o peso de um enigma sendo proposto em um banquete. Risadas, vinho, pessoas ao redor. Mas você sabe, você não deveria estar ali. O vinho passa perto dos seus lábios, o cheiro invade o ar. E mesmo assim, você permanece. E isso é o começo, mas não é o único sinal. Porque há outro detalhe que muitos ignoram. Ó, toque. O contato com o leão morto dias depois, a carcaça, como abelhas, ó mel. Evidências arqueológicas mostram que cadáveres tornaram-se uma pessoa ritualmente impura, segundo a lei judaica. Isso não era simbólico. Era uma violação direta do pacto. E Sansão sabia disso. Você sabia disso. Mas ainda assim, você tocou. E é aqui que tudo começa a rachar. Não com uma grande queda, mas com pequenas concessões, pequenas justificativas, pequenas decisões que parecem insignificantes. Mas aqui está o que a maioria nunca percebe. A força continua vindo. As vitórias continuaram acontecendo. E isso criou a ilusão mais perigosa de todos, que nada estava sendo perdido. Mas eu estava, silenciosamente. E o mais assustador? Você ainda se via como invencível. E isso é exatamente o que prepara o terreno para a queda que ninguém consegue evitar. Agora, volta um pouco, antes da prisão, antes da cegueira. Volta para aqueles momentos que são irrelevantes, normais. Você está andando por um caminho poeirento. O sol desce lentamente no horizonte. O cheiro de terra quente mistura-se com o ar seco do vale. Ao longe, você vê a cidade filisteia, viva, barulhenta, cheia de movimento. E você entra sem hesitar. Mas isso deveria te incomodar. Porque evidências sugerem que Israel, nesse período descrito no livro de Juízes, vivia sob opressão filisteia. Existe uma separação clara, cultural, espiritual, até alimentar. E mesmo assim, você atravessa essa linha como se não significasse nada. E é aqui que a queda realmente começa. Não com um erro, mas com um padrão. Você se aproxima de pessoas que não gostam do seu chamado. Você se envolve em ambientes que contradizem aquilo que você separava. Você começa a normalizar o que antes era impensável. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Quantas vezes você já fez isso, sem perceber? Mas isso não é tudo, porque há algo ainda mais sutil acontecendo. Evidências arqueológicas mostram que cidades filisteias como Gaza e Timna eram centros urbanos avançados, com estruturas de pedra, limitações fortificadas e intensa atividade comercial. Eram lugares de influência, sedução cultural e poder. E você começa a gostar disso. Ó, movimento. A liberdade aparente. A sensação de que você pode ir e vir sem consequências. Mas essa é uma ilusão, porque toda vez que você cruza essa fronteira, algo dentro de você se move. Não visível, não imediatamente, mas real. E então ela aparece. Dalila. Mas espere, o problema nunca foi apenas Dalila, ela é apenas o ponto final de algo que já vinha sendo escrito há muito tempo. Porque antes dela, houve outras escolhas, outras mulheres, outras decisões impulsivas, outras vezes em que você disse, isso não vai dar em nada. E é exatamente isso que torna tudo mais perigoso. Porque nada acontece, até que tudo acontece. E aqui está o detalhe, que muda completamente a forma como você vê essa história. Sansão não caiu de repente. Ele se acostumou a cair. Pequenas quebras de limite, pequenas concessões internacionais, pequenos silêncios onde deveria haver resistência. Um pouco,
A voz que antes te guiava começa a ficar mais distante, mais baixo, quase imperceptível. Mas ainda há força, ainda há vitórias. E isso confunde tudo, porque enquanto você ainda vence, você acredita que ainda está bem. Mas o que a maioria nunca percebe é isso. A queda mais perigosa não é aquela que acontece de uma vez. É aquilo que acontece enquanto tudo ainda parece estar funcionando. E quando você finalmente perceber, já não está mais no controle. E é exatamente para esse ponto que você está sendo levado. A noite parece calma. O ar está mais frio agora e a brisa entra devagar pelas aberturas da casa. Você ouve tecido roçando, madeira estalando, vozes distantes se dissolvendo do lado de fora. Tudo parece sob controle. Tudo parece familiar. E é exatamente isso que torna esse momento tão perigoso. Você baixa a guarda. Dalila não chega com espada, não chega com ameaça, não chega com violência visível. Ela chega com insistência, com repetição, com cansaço. E isso muda tudo, porque a verdadeira traição entrou arrombando a porta. Ela se aproxima em ciclos, em perguntas repetidas, em pequenas emoções emocionais, até que resistência comece a parecer exaustão. Olhe mais de perto. O texto de Juízes 16 não descreve apenas uma armadilha militar. Ele descreve desgaste. Ela o importava todos os dias. Essa é a atmosfera real da queda, não um colapso instantâneo, mas uma erosão lenta da vigilância. As evidências sugerem que no mundo do Antigo Oriente Próximo, as alianças pessoais eram frequentemente exploradas como estratégia política. Entre os filisteus, o suborno e a cooptação eram ferramentas de poder tão reais quanto as armas. E então, você sente o peso disso. Não é apenas o quarto, não é apenas a presença dela, é o acúmulo, o esgotamento, aquela sensação perigosa de que talvez revele um pouco, não custe tanto assim, mas custa. Evidências arqueológicas mostram que cidades filisteias como Gaza, Ecrom e Ascalon operavam com elites organizadas, os senhores dos filisteus, exatamente como Juízes descreve. Isso significa que Dálila não estava protegida sozinha em um drama privado. Havia dinheiro por trás, havia estratégia, havia uma estrutura inteira aguardando o momento em que Sansão finalmente parasse de discernir. E aqui está a revelação que quebra a imagem que muitos têm dessa cena. Não foi amor que venceu Sansão, foi desgastado. Foi uma repetição diária. Foi a confiança oferecida no lugar errado. Foi o coração se cansando antes do corpo. Você respira fundo. O ambiente está silencioso demais agora. Há um peso no ar que ainda não recebeu nome. E quando finalmente as palavras saem da sua boca, elas não soam como uma confissão heróica. Soam como rendição. Mas isso não é tudo. O momento mais trágico não é contar o segredo. O momento mais trágico é este. Você ainda acredita que pode brincar com o sagrado e continuar sendo o mesmo homem. E é exatamente aí que tudo muda. Você dorme acreditando que ainda é você. Esse é o detalhe mais assustador de toda a história. A noite está abafada. Ou não se mova. Há cheiro de óleo, tecido e pele aquecida pelo calor acumulado das paredes. Sua a beça está reforçada. O corpo finalmente rendendo ao cansaço de tantas pressões, de tantas perguntas, de tantos dias sendo empurrado lentamente até o limite. E enquanto seus olhos se fecham,
Você ainda pensa que controla a situação, mas já não controle. Evidências arqueológicas mostram que as casas filisteias do período do Ferro, especialmente em centros como Gaza e Ecrón, tinham cômodos compactos, pilares de suporte e espaços internos, onde emboscadas podiam ser montadas sem dificuldade. Isso faz a cena de Juízes 16 parecer ainda mais concreto. Homens escondidos, respiração contida, esperando não uma batalha, mas um sinal. E então acontece. O som é pequeno, quase íntimo. Ó corte! Não como um golpe de guerra, mas como um gesto silencioso. Fio após fio. A marca visível do seu voto caindo sem resistência no chão. E o que torna isso quase insuportável é que você não acorda no momento da perda. Você acorda apenas depois. Voltaremos a isso. Porque é aqui que o texto bíblico entrega uma das frases mais devastadoras de toda a Escritura. Ele se manifestou como nas outras vezes, mas não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Não sabia. Essa é uma tragédia. Você ainda se move com a memória da força. Ainda tenta agir como ontem. Ainda acredita que o poder responderá ao seu comando. Seu corpo conhece o impulso, seus músculos se contraem. O peito enche de ar. Você se ergue esperando repetir o que sempre trabalhou. Mas nada acontece. Nenhuma explosão de força, nenhum terror nos inimigos, nenhum rasgo sobrenatural atravessando o impossível. Só o peso brutal da realidade. As evidências sugerem que, na literatura hebraica, a presença de Deus não é tratada como um conceito abstrato, mas como uma diferença concreta entre vida e ruína, entre autoridade e vazio. Sansão não perdeu apenas cabelo, não apenas perdia uma batalha, ele perdeu a fonte. E o mais perturbador é isso: a perda real aconteceu antes do ataque visível. Quando os filisteus finalmente o cercaram, o momento decisivo já passou. O choque não é nas cordas, nem nas mãos inimigas, nem mesmo na violência que vem a seguir. O choque está em perceber, tarde demais, que você continuou avançando, mesmo depois que Deus já não estava mais ali. Amanhã não chega de verdade nesse lugar. Você não vê o amanhecer, não vê a cor do céu, não vê a luz deslizando sobre a pedra. O dia só é percebido pela mudança do ar. Um calor mais seco entrando pelas aberturas altas, pelo aumento das vozes do lado de fora, pelo arrastar de emergência, pelo som metálico de correntes sendo movidas antes que suas mãos sequer toquem a madeira outra vez. E então começa de novo. A trave áspera pressiona seus braços. A pele já está aberta em alguns pontos, dura em outros, num ciclo de ferida e cicatrização. Seus pés tateiam o chão de terra compactada e pó de cereal. O cheiro é uma mistura sufocante de grão moído, suor antigo, ferrugem e pedra úmida. Cada volta do moinho raspa seu corpo por dentro. Cada passo apaga mais um pedaço que você estava. Evidências arqueológicas mostram que moinhos rotativos manuais e estruturas de madeira pesada eram comuns no levante da Idade do Ferro. E evidências sugerem que o trabalho demais, quando imposto a prisioneiros, não tinha apenas função econômica. Tinha função simbólica. Era rebaixamento público. Era transformar força em servidão. E para Sansão, isso era calculado com crueldade quase perfeita. Porque seus inimigos não queriam apenas prendê-lo, queriam redefini-lo. Mas isso não é tudo. A dor maior não está nos olhos vazios, nem nas mãos gastas, nem no peso repetitivo da roda.
está no silêncio depois do esforço, quando por um instante o moinho para, sua respiração falha, e você percebe que ninguém aqui se lembra do juiz de Israel. Ninguém aqui vê o homem que derrubou as fronteiras, que despedaçou inimigos, que carregou em si o terror dos filisteus. Aqui, você é apenas um corpo útil, um troféu quebrado. Escavações revelam que prisões e complexos administrativos filisteus estavam ligados a espaços de exibição pública e controle político. Isso significa que a humilhação de Sansão provavelmente não foi escondida. Foi mantido vivo diante dos olhos dos outros. O herói de ontem reduzido ao espetáculo de hoje. E é nesse ponto que a história fica insuportavelmente humana. Porque agora você entende. Perder a força foi terrível. Perder a visão foi brutal. Mas perder o sentido de quem você é, isso é uma vitória de um jeito mais lento. E mesmo assim, no escuro, entre pó e vergonha, alguma coisa ainda respira. Não triunfante, não é forte, mas viva. E isso começa a mudar tudo. O tempo passa, mas aqui dentro ele não é contado em dias, é contado em voltas. Uma, depois outra, depois outra. Você perdeu a noção de quanto tempo está ali. O corpo já não reage como antes. Seus movimentos são automáticos agora, mecânicos, vazios, repetitivos, mas no meio dessa reprodução, algo começa a acontecer. Silencioso, quase invisível. Você não vê, mas está acontecendo. Seu cabelo está crescendo e isso parece pequeno, insignificante até, mas não é. Evidências arqueológicas mostram que, no contexto do antigo Israel, o cabelo de um nazireu não era apenas aparência física, era um marcador visível de consagração, um sinal contínuo de aliança. Cada fio representava tempo, tempo de separação, tempo de compromisso, tempo de pertencimento a Deus. E isso muda tudo, porque enquanto você gira esse moinho, enquanto sua identidade parece completamente destruída, enquanto ninguém mais vê valor em você, algo ainda está sendo restaurado. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. O cabelo crescendo não significa que a força voltou. Ainda não, porque o cabelo nunca foi a fonte. Ele era o sinal. E isso levanta uma pergunta mais profunda. Se o sinal está voltando, o que isso diz sobre Deus? Mas isso não é tudo. Você começa a perceber algo dentro de você também, não físico, não visível, mas real, no silêncio entre uma volta e outra. Quando o som da pedra desacelera, quando sua respiração no peito, algo muda. Você começa a lembrar, não das vitórias, mas da presença. As evidências sugerem que, na tradição hebraica, a memória não era apenas registrar fatos, era reconectar-se espiritualmente com aquilo que foi perdido. Lembrar de Deus era, de certa forma, voltar para Ele. E talvez, pela primeira vez, você começa a entender. Não foi Dalila, não foram os filisteus, não foi nem a tesoura, foi a distância. E agora, no lugar mais baixo da sua vida, algo começa a se aproximar de novo, sem barulho, sem espetáculo, sem ninguém percebeu, mas crescendo, assim como o cabelo, assim como a esperança. E isso prepara o cenário para algo que ninguém esperava, nem mesmo você. O que muda, depois de tanto tempo ouvindo pedra contra pedra, correntes contra madeira, passos arrastados no pó, agora há vozes, muitas vozes, altas, animados, carregadas de celebrações. Você não vê, mas sinta o espaço ao seu redor se abrir. O ar está diferente, mais leve, mais amplo. O eco das vozes denuncia um ambiente maior, um salão, colunas, gente reunida.
Evidências arqueológicas mostram que templos filisteus, como os encontrados em sítios como Tel Kassil, foram construídos com grandes pilares centrais de sustentação, geralmente dois principais, sustentando o peso da estrutura superior. Lugares destinados não apenas para culto, mas para exibição pública. E é exatamente isso que você se tornou, um espetáculo. Tragam Sansão. O comando ecoa, mãos te puxam, você tropeça. Seus pés ainda encontram dificuldades no chão irregular. O cheiro agora é diferente. Vinho, carne, fumaça, perfume, celebração. Eles estão comemorando. Não apenas uma vitória, mas a sua queda. Mas aqui está o que muda tudo. Eles acham que essa é a sua última cena. Mas não é. Você é colocado entre duas colunas, frio, sólido, imenso. Seus dedos percorrem a superfície da pedra. Você sente as imperfeições, as marcas, a firmeza estrutural. Isso não é apenas arquitetura, isso é sustentação. As evidências sugerem que Sansão, como construtor experiente em pedra, entenderia intuitivamente pontos de tensão em estruturas. Ele não está apenas tocando colunas, ele está avaliando. E pela primeira vez desde a prisão, você não reage por instinto, você para. E agora? Não é uma oração longa, não é uma oração bonita, mas uma oração real. Senhor, lembra-te de mim. Isso é tudo. Sem justificativa, sem defesa, sem orgulho, apenas reconhecimento. E isso muda tudo, porque pela primeira vez, você não está confiando na força. Você está confiando na fonte. E isso levanta uma questão. E se o momento mais poderoso da sua vida não foi quando você era invencível, mas quando você finalmente se encontrou? Seu corpo se posiciona. Os músculos ainda existem. A estrutura ainda está ali. Mas agora, algo voltou. Não como antes, mais profundo, mais pesado, mais verdade. Você respira fundo e então empurra, não com raiva, não com desespero, mas com propósito. E naquele instante, o que parecia o fim se transforma no momento mais decisivo de toda a sua história. E agora, a história já não é apenas sobre Sansão, é sobre você. Porque existe um momento na vida em que o barulho para por dentro. E você finalmente percebe. Não quando tudo desaba por fora, não quando as pessoas veem, mas naquele segundo silêncio em que algo em você admite: eu perdi mais do que imaginava. Talvez não tenham sido seus olhos, talvez não tenham havido correntes visíveis, mas foi a paz, foi a pureza, foi uma sensibilidade. Foi aquela presença que um dia parecia tão próximo e agora parece distante. E o mais assustador é que, como Sansão, muita gente continua se movendo por hábito. Continua falando, trabalhando, sorrindo, postando, vencendo até. Continua se levantando como das outras vezes. Mas alguma coisa já não está lá. E é aqui que isso muda. Porque a pior perda não é do que sai das suas mãos, é a do que sai da sua alma. É perder a capacidade de discernir. É se acostumar com a distância de Deus. É chamar de normal aquilo que, um dia, quebraria seu coração. As evidências sugerem que a queda S, mais profundas nas narrativas bíblicas, especialmente em público, elas começam em silêncio, em concessões internas, em pequenas distâncias repetidas, até se tornarem um abismo. E é por isso que a história de Sansão ainda faz tanto, porque ela expõe o instante em que um homem forte percebeu que estava desmoronando havia muito tempo. Então, respire por um segundo. Olha mais fundo. O que foi perdido em você antes que tudo isso se tornasse visível? Onde foi que a força virou aparência?
Onde foi que o chamado virou fantasia? Onde foi que a presença virou memória? Porque considerar a perda, por mais doloroso que seja, pode ser o começo mais honesto da volta. Mas aqui está a parte mais surpreendente de tudo. A história de Sansão não termina no momento em que ele percebe que perdeu tudo. Ela termina no momento em que ele percebe que ainda pode clamar. Isso muda completamente a cena, porque no fundo, a tragédia de Sansão não é apenas sobre força desperdiçada, desejo sem freio ou consequências inevitáveis. É sobre um homem que chegou ao ponto mais baixo possível e, mesmo assim, descobriu que Deus ainda podia ouvi-lo dali. Você sente o peso disso? Não escuro, na vergonha, na ruína, na memória insuportável de quem você foi. Ainda assim, Deus escuta. As evidências sugerem que é exatamente por isso que a última oração de Sansão é poderosa. Ela não nasceu da autoconfiança, não nasce da performance, não nasce a imagem do herói. Ela nasceu da dependência absoluta. E às vezes, essa é a única linguagem que o coração finalmente aprende a falar. Talvez seja isso que essa história está tentando fazer com você agora. Talvez você também esteja olhando para áreas da sua vida e percebendo perdas que ninguém viu ainda. Talvez exista algo que parecia forte por fora, mas já estava vazio por dentro. E talvez a dor maior não seja ter caído, mas percebi o quanto foi perdido antes de notar. Mas ouça com cuidado. Enquanto houver fôlego, ainda existe retorno. Embora haja verdade, ainda existe caminho de volta. Enquanto houver clamor, ainda existe esperança. Sansão perdeu os olhos, perdeu a liberdade, perdeu os anos, mas no fim, ele recuperou o único lugar onde a verdadeira força sempre veio. Se esse roteiro falou com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa voltar antes que seja tarde. E agora me diga nossos comentários. Nessa área da sua vida, você percebeu que estava perdendo algo e precisa voltar para Deus?